Irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Juízes, falando um pouco mais sobre a trajetória de Sansão como uma figura de todos nós cristãos. Sansão é uma representação, eu tenho percebido e visto, de todos nós filhos de Deus. Assim como ele foi consagrado desde o nascimento dele, nós também fomos chamados a uma consagração. Assim como ele foi uma testemunha do Senhor, nós também somos testemunhas. Assim como ele foi usado para expressar a libertação do Senhor sobre o seu povo, todos nós também podemos ser instrumentos da parte do Senhor para expressar essa libertação. Ele foi juiz sobre o povo, ele julgou o povo de Israel por 20 anos, porque era a vontade do Senhor que ele fosse usado pelo Senhor para libertar o povo da mão dos inimigos. Então, isto é o propósito do Senhor para todos nós. Nós não podemos ignorar que há uma prefiguração de Cristo aqui também, em alguns pontos sobre a vida de Sansão. Mas nós vamos trazer o ensino dessa passagem para nós. Nós vimos na última reunião com muito enfoque em 2 pontos. O ponto 1 é que o povo de Israel, quando os filisteus se levantaram por causa daquilo que Sansão havia feito, ele havia queimado toda a plantação dos filisteus, os filisteus se levantaram para guerrear. E o povo de Israel, ao invés de tomar posição em favor daquele que era do seu próprio povo, na verdade tomou uma posição contrária, de entregá-lo nas mãos dos inimigos. Então, muitas vezes, nós assumimos essa posição com o irmão que está em dificuldade. Ao invés de expressarmos o amor de Cristo, de nos aproximarmos para sermos suporte, nós, na verdade, rejeitamos aquela pessoa e o entregamos fatalmente na mão dos inimigos. Então, nós vimos aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 2, daquele irmão que havia estado em pecado, estava então ali sofrendo pelo seu próprio pecado, e Paulo fala para que houvesse perdão da parte da igreja, Então, assim, aquilo traria um alívio para aquele irmão, e ele fosse então acolhido para que Satanás não alcançasse vantagem sobre a igreja. Então, é algo muito importante para nós refletirmos sobre isso. Aqui em Juízes 15, se você quiser reler, você vai ver que Israel se voltou contra Sansão, e foi uma postura errada, assim como nós não podemos nos voltar contra nossos irmãos, embora o Senhor nos autorize a julgar o irmão quando ele está em pecado. Mas esse julgamento é que tipo de julgamento? Julgar as obras dele, aconselhar, exortar, levar a palavra, interceder em oração. Isso tudo faz parte de um coração de pastores que todos nós devemos ter pelo rebanho do Senhor. Hoje especificamente então, o segundo ponto que nós tratamos na última reunião foi que quando Sansão pelejou contra 1000 homens, a palavra diz que o Espírito de Deus havia tomado ele, e o poder do Espírito de Deus que o havia capacitado a obter vitórias sobre os inimigos. Então, o segundo ponto que nós vimos é que nós não temos nenhuma capacidade de obter vitórias sobre os adversários, e adversário não é carne e sangue, não são seres humanos, mas as hostes espirituais, se nós não tivermos revestidos de Cristo, se o Espírito de Deus não for operante em nós. Tem um texto muito interessante em Apocalipse 19 que fala assim, que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, diz que ele vem seguido pelos exércitos do céu. E esses exércitos são quem? É o povo de Deus mesmo, a igreja. Aí diz lá que ele vem para pelejar contra os inimigos, que são os exércitos do anticristo, que estão congregados para a batalha. Aí é interessante que a palavra diz que ele destruiu os exércitos com a espada afiada que sai da sua boca. Então é interessante por quê? Porque o Senhor vai à frente, embora seja acompanhado dos exércitos, dos seus exércitos, mas quem destrói os inimigos é o próprio Senhor.
Então, uma lição importante para nós, para dizer assim, nós não temos competência de nós mesmos, poder para pelejar contra as hostes espirituais e vencermos. O poder que temos é o poder que opera em nós, que é a própria vida do Senhor, o Espírito do Senhor que está em nós. Ele que nos guarda do maligno, Ele que nos põe a salvo das más influências, Ele que nos leva ao discernimento, né? Então todas essas coisas nos é dada a vitória por meio da vida de Cristo. Em nós mesmos nós não temos capacidade. Eu lembro que um irmão, quando eu era jovem, eu gostava muito da música secular. E nada contra, tá, irmãos? Talvez um dia a gente converse sobre isso. Eu gostava de algumas músicas seculares, que não são músicas evangélicas. Mas também não eram músicas ofensivas, mas gostava muito. O irmão falou assim para mim assim: todas as vezes que vier uma música na sua cabeça, você tem que repreender em nome de Jesus. Irmãos, eram mais de 100 repreensões por dia e eu não conseguia. Eu ia sendo vencido pelo cansaço mental mesmo. Começava a música, os irmãos devem passar por isso, né? Às vezes uma música gruda na sua cabeça e ela fica o dia inteiro ali, e eu o dia inteiro repreendendo em nome de Jesus, né? Então, o que eu percebo desse ensino? Claro que ele falou isso para mim numa boa intenção, mas você vê a tentativa do nosso homem natural em se ver liberto de uma situação que somente o Espírito do Senhor pode dar esse tipo de libertação. Não é você como um mantra ficar repetindo, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus. Não é isso que vai te dar vitória. Senão os budistas seriam os mais libertos que a gente conhece, né? Porque eles têm disciplina para esses mantras, disciplina para essas repetições que nós não temos. O que nos dá a vitória realmente é a vida de Deus, o Espírito de Deus operando em nós. Então, se nós apagamos o Espírito com a nossa desobediência, se nós endurecemos o nosso coração por falar do Espírito, o que vai acontecer? Isso é para mim, para qualquer um dos irmãos. A gente vai estar se colocando, está sujeito aos perigos dos adversários. Porque a palavra diz que Satanás ele é como um leão rugindo em derredor. Então, se eu saio debaixo da cobertura e da proteção de Deus, eu estou sujeito ao ataque do inimigo. E ele veio para quê? Matar, ou seja, produzir morte, roubar. O que ele vai roubar? Talvez ele roube anos da nossa trajetória cristã. Vocês lembram que Abraão, desobedecendo a palavra de Deus, talvez assim, querendo antecipar e ajudar a Deus, ele teve um filho com a serva dele, quando Deus havia prometido que daria a ele um descendente da sua esposa, mas ele teve relações com a serva e teve um filho da serva. A palavra diz, os historiadores dizem que Abraão experimentou o silêncio de Deus por 14 anos. Ele experimentou o silêncio de Deus. Ele deixou de ser um irmão? Não. Ele deixou de ser o pai da fé? Não. Mas andar num caminho alheio àquilo que o Senhor tem para nós, muitas vezes nós vamos experimentar o quê? O silêncio de Deus. Então Satanás vai roubar o quê? Um tempo precioso que nós teríamos para estar evoluindo, né? Progredindo nossa carreira cristã. Nós vamos ficar estagnados ali, até Deus ter que tratar, nos levar ao arrependimento, né? E restabelecer uma situação para depois avançar. Isso pode durar anos. Então o inimigo realmente traz estratégias para roubar o nosso tempo, produzir morte, roubar, inclusive tempo de trajetória com o Senhor, tempo de comunhão com o Senhor, mas ele vem também para causar o quê? Destruição. É isso que ele vem para causar sobre nós. Lá no mundo, está debaixo do governo dele. Então o alvo desse matar, roubar e destruir, somos cada um de nós que cremos no Senhor. E apagar o Espírito, endurecer o coração ao falar do Espírito, nos põe sujeitos a essa destruição, a esse prejuízo espiritual. Lembre-se, irmãos, só vou colocar mais um último tema aqui para a gente poder avançar em Juízes. Ele não tem como tirar de nós a salvação, ele não tem esse poder.
mas ele tem o poder, ele busca o quê? Trazer o quê? Estagnação, impedir o desenvolvimento da vida do Senhor em nós, porque Deus estabeleceu como seu desígnio que ele expressaria o seu testemunho através de quem? A gente fala igreja, a gente tende a se isentar da responsabilidade. Então a gente pode colocar assim: Deus estabeleceu o seu desígnio de expressar o seu testemunho, a sua glória, através de mim e de cada um de nós. Quando a gente desobedece, a gente não consegue expressar, cumprir esse propósito de Deus em nossas vidas. E aí o inimigo ganha terreno. Não vai tirar, como eu disse, a salvação de nós, mas vai trazer prejuízo para o testemunho do Senhor. Vocês lembram quando Davi pecou? Por meio do profeta Natã, ele vem ser então primeiro salvo daquela situação, porque ele estava em pecado e os irmãos estão estudando os salmos, né? Ele estava em pecado, ele havia adulterado, praticado homicídio, mentido, e ele estava com aquilo dentro dele, remoendo ele. Ele diz assim num salmo que enquanto ele se calou, é como que o interior dele se apodreceu, né? Davi estava experimentando realmente um pesadelo na vida dele, por não compartilhar, não confessar aquilo que ele havia feito, que o Senhor já sabia, mas era necessário que ele confessasse o pecado dele. Então quando o Senhor manda Natã, não manda Natã apenas para anunciar a disciplina. O Senhor, no seu infinito amor por Davi, manda Natã para então salvar Davi daquela condição degradante que ele estava se submetendo todos os dias. A alegria tinha sumido da vida dele, né? Porque ele era um companheiro do Senhor. Então Natã chega e diz: olha, esse homem é você. Então aquilo é como que uma luz lançada sobre Davi. E aí agora Davi vai poder o quê? Confessar o seu pecado. E o Senhor vai começar a trabalhar na vida dele. Jamais o Senhor Deus disse: esse aí já não é mais o meu servo. Mas o Senhor fala: Davi, por causa disso que você fez, você deu ocasião para que os meus inimigos blasfemassem de mim. O Senhor fala dessa maneira. Então o Senhor tem que trazer o quê? Um restabelecimento do testemunho, pegando Davi e disciplinando ele, levando ao arrependimento, ele experimentando as consequências do pecado, mas depois depois de toda essa situação, ele é aperfeiçoado pelo Senhor. Nós temos certeza que Davi está no reino de Deus, não tenho como duvidar disso. A palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele precisou ser tratado assim como Abraão, como cada um de nós. Então o segundo ponto que eu só estou reforçando para os irmãos, para a gente avançar, é o quê? Sem a vida do Senhor, sem o Espírito do Senhor operante em nós, nós não temos como vencer as batalhas que o nosso adversário está aí colocando para nós todos os dias. Parece algo óbvio, mas nós precisamos experimentar isso, porque às vezes nós estamos tentando vencer na boa vontade da nossa carne, né? Na força da nossa disciplina, e não é por aí o caminho. Isso acaba gerando, na verdade, frustração nas nossas vidas. Agora vamos voltar aqui para Juízes 16. Nós vamos ler alguns textos, tá bom? Então vamos começar com o versículo 4 de Juízes 16. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo. Vocês estão vendo aí? A estratégia do inimigo para o Filho de Deus é sempre o quê? Dominar e amarrar. Causar prejuízo à nossa trajetória cristã, irmãos. Ele não pode tirar de nós a salvação. Ele não pode tirar de nós os benefícios da obra da cruz, o sangue derramado por nós. Mas ele pode, como diz aí,
amarrar, não é verdade? Ele pode o quê? Dominar. E aí vem a terceira palavrinha, né? Para assim o subjugarmos. Ou seja, colocarmos ele debaixo do nosso poder, do nosso domínio. Essa é a estratégia do inimigo. Verso 7. Aí a Dalila, né? Só para contextualizar, ela vai atrás de cumprir esse propósito, de descobrir o segredo de Sansão. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então Sansão começa a brincar com a Dalila, fala: ó, se eles me amarrarem com esses tendões frescos e não secos, aí eu vou ficar fraco, aí eu vou ficar como qualquer outro homem. Aí eles fazem esse teste, tá, irmãos? Nós não vamos ler todo o capítulo. Ela vai lá, pega esses tendões, amarra ele e dá um sinal para os inimigos que estão ali na espreita para pegar ele, né? Veja o verso 9 aí. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí o que acontece? Quebrou ele os tendões como se quebra o fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Aí a Dalila persiste, veja o verso 11 aí. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ela faz isso, faz o teste dizendo: os filisteus vêm sobre ti. Ele levanta e se desamarra do mesmo jeito. Aí vem o verso 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderei ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ardidura da teia, e se a firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Aí ela vai novamente, faz essa tentativa e mais uma vez é frustrada, ele não ficou fraco. Então o que a gente percebe aqui até agora? Vários elementos que ele foi dizendo para ela, enganando ela, não foram elementos naturais, não foram capazes de desfazer aquilo que Deus havia estabelecido. Deus havia dotado ele com essa força e com esse poder. Então nada que era natural, é isso que eu quero destacar para vocês, poderia prejudicar o propósito de Deus de dar a Sansão aquele poder e aquela força sobre-humana, tá? Agora o verso 15 é o que nos chama a atenção. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ansiedade, né? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe
as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então, como é que os inimigos conseguiram, então, apagar, ofuscar o dom que Deus havia dado a Sansão? Quando ele entregou o seu coração nas mãos dos inimigos. Aquela mulher ali é uma representação do nosso amor ao mundo e às coisas do mundo. Então, aqui por 3 vezes nessa sessão, o que nós vimos? Descobriu-lhe o coração. O que significa isso? Sansão abriu o seu coração para aquela mulher. Olha o verso 15 novamente. Como dizes que me amas? Ou seja, Sansão amava aquela mulher e abriu as portas do seu coração para ela. Mas ela é uma representação do mundo e das coisas que há no mundo. Então você percebe, irmãos, que nós, sendo cristãos, fomos abençoados com o dom de Deus, o dom da vida, o dom do Espírito, mas nós podemos. E olha aqui a posição de Sansão, só mais um detalhe. Ele estava numa posição de julgar o povo, de libertar o povo. Então esse era o propósito de Deus. Ele era um homem consagrado a Deus. O que é consagrado? É o que todos nós somos, separados para Deus, para uso exclusivo de Deus. Mas em um determinado momento da sua trajetória, o coração dele se abriu para o mundo. E ele amou o mundo. E ele amou as coisas que estavam no mundo. Então, em razão disso, ele foi o quê? Subjugado. Você viu que posição interessante? O homem mais forte do mundo deitou sua cabeça no colo de uma mulher e foi dominado por uma mulher. Ali a palavra diz que ele dormiu. E é isso que nós podemos fazer. O sono pode vir sobre nós. Estou falando de um sono literal, não. Eu estou falando daquele sono que é referido em Efésios. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te e Cristo te iluminará. Cair um sono sobre nós significa que nós nos apagamos, nos tornamos frios às vezes, insensíveis para as coisas do reino de Deus. E como é que isso pode acontecer? Quando nós descobrimos o nosso coração para o mundo e para as coisas que há no mundo. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Vamos continuar um pouco aqui a nossa leitura. Verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quando ele, despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Então, quando nós percorremos esse caminho de um amor ao mundo, de uma entrega ao mundo, mesmo sendo filhos de Deus, nós estamos apagando o Espírito de Deus. E aí o que a palavra diz? Pois o vosso pecado traz separação entre vós e o vosso Deus. Lembre-se, irmãos, o Senhor não nos abandonou. Ele nunca nos abandonará. Mas Ele precisa, assim como Ele fez com Abraão e assim como Ele fez com Davi, adotar uma medida, digamos assim, de urgência, né? De nos levar a um verdadeiro arrependimento por termos tomado aquele caminho. A restauração virá, tá? Mas esse processo de um verdadeiro arrependimento, nós precisamos passar por ele. Então, o Senhor havia se retirado de Sansão e por isso ele foi subjugado. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: que Deus entrega aquilo que o nosso coração deseja para fazer o nosso coração definhar com aquele objeto. Então, às vezes a gente quer tanto, eu quero isso, o Senhor fala: você quer? Então, toma. E aquilo vai definhar a gente.
Mas isso é uma medida, um remédio de Deus para as nossas vidas, para que nós alcancemos o verdadeiro arrependimento. O que nós não podemos, irmãos, é ficar numa situação de mornidão. Eu quero o mundo, eu quero Deus também, né? Essa situação de mornidão que é a mais perigosa e nociva, porque a gente acha que é espiritual e a gente não está nem um pé no mundo e um pé no reino, entendeu? Então isso é perigoso. O Senhor mesmo diz, porque não és nem frio e não és nem quente, você é morno. Então, se eu sou frio, eu vou para a presença do Senhor, logo, Senhor, eu sou frio, eu não tenho prazer, é um peso para mim as tuas coisas, o meu coração está nisso, Senhor, eu não queria, mas está nisso, mas eu não suporto mais essa situação, eu preciso ser salvo por Ti. Então já vai com o Senhor logo, mas não fica nessa posição de mornidão, que isto que é perigoso, né? Só mais algo que eu estou me recordando aqui. Quando é que Israel, Deus vivia tendo problema com Israel com idolatria. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber isso. Desde quando eles saíram do Egito, um dos problemas que sempre persistiram no meio do povo de Deus era a idolatria. Fizeram o bezerro, aí depois receberam outros deuses no meio do povo, e isso foi avançando. Desde Êxodo até, você vai ali em Reis, você vê esses registros de idolatria. Quando é que isso acabou de uma vez? O povo de Israel já não idolatrava mais outros deuses. Eles gostavam tanto de deuses que Deus veio e falou, então eu vou mandar vocês para a terra dos deuses. Vocês vão ficar cativos na Babilônia, que é a terra dos deuses. Então tirou eles de Israel e levou eles cativos para a Babilônia. Depois desse cativeiro que eles voltaram, nunca mais, a Bíblia registra, não houve mais registro do povo indo atrás de outros deuses. Então vocês percebem isso, irmãos? O Senhor às vezes tem que usar essas medidas para nos levar a um verdadeiro arrependimento. Voltando aqui para a nossa leitura, qual que é uma das primeiras consequências depois que Deus se retira de Sansão? Ou seja, Sansão ali experimenta uma separação de Deus. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e vazaram os olhos. Ou seja, para nós cristãos, depois que nós abrimos o nosso coração para o mundo, entregamos o nosso coração ao mundo, tendo experimentado a parte do Senhor, um dos grandes riscos que sobrevêm sobre nós é cegueira espiritual. A gente perde a visão do reino. Nós estamos sujeitos a isso. A gente perde a visão do reino. A gente perde a visão das coisas de Deus. Além de estarmos aí subjugados pelos inimigos. Tá? E uma das piores coisas que pode acontecer para um cristão é perder a visão do reino e do propósito de Deus. Tem um trecho da palavra que diz assim: sem visão, o povo se perde, se corrompe quando não há visão. Quando há a visão da parte do Senhor, nós temos um trajeto, nós temos um objetivo. Vocês lembram que Paulo fala? Eu sigo para o alvo, ele tinha uma visão, para o prêmio da soberana vocação. Então se a gente perde essa visão, a gente perde o rumo, a gente fica igual Israel, andando no deserto em círculos, não tem progresso espiritual. Vocês estão vendo todo o trabalho do inimigo que não pode tirar a salvação de nós? Tirar o progresso, fazer a gente ficar aqui, rodando, sem visão, sem rumo, sem perspectiva espiritual, até o dia da gente ir para o Senhor ou dele vir. Mas por que isso? Você acha que o diabo está preocupado comigo ou com cada um de vocês? Não, a preocupação dele é que através de mim e através de cada um de nós, Deus nos chamou para expressar a sua glória, expressar o seu testemunho. Então ele vai apagando essas lâmpadas, porque aí o testemunho, a glória do Senhor vai deixando de ser expressa. O que causa pânico nele é isso, né? O Senhor diz assim: vocês são luz do mundo,
Vocês são sal. Deus nos destinou a isso, a expressar a sua glória, a sua natureza, a sua sabedoria e assim por diante. Então esse é o objetivo do diabo. E aqui a cegueira espiritual, traduzida aqui por Sansão ter os seus olhos vazados, é evidente. Mas vamos continuar. Além então de vazarem os olhos, eu estou lendo o verso 21, tá? E o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então, olhos vazados, aprisionado e sujeito a os trabalhos dos adversários, que ele tinha que girar aquele moinho, né? Moinho para que serve? Para moer o trigo, né? Então, ele estava numa condição de totalmente subjugado. Essa era a condição dele. E é a condição que todos nós estamos sujeitos. Então, chegando a esta condição, irmãos, o Senhor tem terreno para começar o quê? Trabalhar. Você está no fundo do poço. Olha onde o teu coração te levou. Olha onde o amor pelas coisas desse mundo te levou. Olha onde o fato de você negligenciar a minha palavra te levou. Essa mulher que você amava, que é uma representação, amava uma mulher do povo dos adversários, dos inimigos. Olha onde esse amor te trouxe. Você preferiu, ao invés do meu amor, o amor ao mundo. E aonde você foi parar. É isso que o Senhor vai fazer conosco. Mas os cabelos de Sansão começaram a crescer. Você sabe por quê? Os dons de Deus são irrevogáveis. E o diabo não tem o poder de tirar o dom de Deus de nós. Então, os dons de Deus, a vida do Senhor, sempre vai estar ali. E aí começam a crescer os cabelos de Sansão, né? Veja aí a partir do verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Lembram do que o Senhor falou para Davi? Por causa do que você fez, você deu causa a que o meu nome fosse blasfemado perante os inimigos. Pela fraqueza de Sansão, irmãos, pela desobediência dele, os inimigos estavam dizendo lá: olha o nosso Deus prevaleceu sobre o Deus de Sansão, né? O nosso Deus entregou Sansão, o separado de Deus, o consagrado de Deus, nas nossas mãos. Então isso é a causa de envergonhar o nome do Senhor e o testemunho do Senhor. Mas vamos continuar, verso 24. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Então aquele Sansão antes era um libertador, destruindo os inimigos, e agora ele está numa posição de escravo dos inimigos. E os inimigos louvando aos deuses por esta condição dele. Verso 25. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Você está vendo, irmãos? A condição dele de juiz agora era um objeto de escárnio para os inimigos de Deus. Olha ali o consagrado de Deus. Olha ali o libertador do povo de Israel. Agora ele fica rodando moinho para nós aqui. Então o que Satanás e as hostes querem fazer? Todas as vezes que nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós trazemos um mau testemunho para o nome do Senhor, é isso que Satanás vai ressaltar perante todo mundo. Olha lá o cristão que pega e toma o dinheiro dos outros. Olha lá o cristão que é infiel nisso ou naquilo. Olha aquele cristão ali, olha o Filho de Deus que está fazendo ali. Então é isso que ele vai ressaltar para denegrir o nome e o testemunho do Senhor. Marque a sua Bíblia aí, mas abra comigo
Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E aqui que eu quero destacar com vocês. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele é o acusador, ele vai ressaltar, enfatizar todos os nossos tropeços, tudo aquilo que nós fazemos em amor ao mundo e às coisas desse mundo. Ele vai chegar diante do Pai para ressaltar isso. Olha ali o seu servo, o Robson, você viu o que ele fez? Né? Ele é o acusador de cada um de nós. Né? Então, no contexto de Sansão, o testemunho do Senhor, pela desobediência de Sansão, estava sendo agora escarnecido diante dos seus inimigos. Vamos voltar para concluir. Juízes. Verso 20, capítulo 16, verso 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Qual que era o propósito do Senhor com respeito a Sansão? Esse menino vai começar a libertar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Embora Sansão tivesse desobedecido e experimentado o prejuízo, o que nós vimos no final? Que o Senhor levou a cabo o seu propósito. Usou Sansão para destruir os inimigos do povo de Israel e iniciar a libertação do povo. O que eu quero dizer com isso? Que embora nós passemos pela disciplina do Senhor e embora a gente experimente as consequências dos nossos pecados,
e nós tenhamos ser levados a um verdadeiro arrependimento, o Senhor assumiu para si um propósito. Qual que é? Manifestar o seu testemunho perante todo o mundo através de cada um de nós. E Ele levará a cabo esse propósito. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a sua volta. Óbvio que isso só pode acontecer, irmãos, a partir do momento que formos levados, como Sansão foi, a um verdadeiro arrependimento, por haver preferido o amor ao mundo e as coisas do mundo ao amor do Senhor. Ele não teria que ter passado por nada disso, mas até em meio a esse caos que se tornou a vida dele, o Senhor usou esse caos para trabalhar na vida dele e usá-lo como um instrumento nos seus últimos dias de vida, para levar a cabo o seu propósito. Não pense que a morte de Sansão foi desonrosa, porque não foi. Porque Deus revitalizou o seu testemunho através do seu instrumento. E que o Senhor nos ajude a considerarmos não apenas o estudo de hoje, mas assim, toda a trajetória de Sansão como uma lição de vida para todos nós. Amém?